Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta terça-feira, dia 17 de dezembro. E nós começamos esta edição com a prestação de serviço e as informações do trânsito. E para você que sai de casa agora, às 7 horas e 1 minuto e quer saber como está a movimentação dos veículos na região, o repórter Pedro Leão nos traz todas as informações. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Moreira César, na altura da Praça 9 de Julho, na região central de Sorocaba. E como podemos ver o trânsito neste momento, olha só, é tranquilo, o motorista não encontra dificuldades em direção ao centro de Sorocaba, em direção ao Campolim e à Avenida Juscelino Kubitschek. No sentido contrário, quem pretende acessar a Avenida Eugênio Salerno ou subir em direção à zona oeste da cidade pela Avenida General Carneiro também não encontra problemas. E olha só, um acidente aconteceu ontem à noite aqui perto da gente na Avenida General Carneiro. Um motociclista perdeu o controle e bateu em uma árvore da avenida. Segundo o Corpo de Bombeiros, há suspeitas de que o jovem de 23 anos tenha dormido na direção. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional da cidade com sangramento no rosto, mas passa bem. E agora falando da situação das rodovias. Os motoristas que seguem pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só encontram dificuldades na chegada a São Paulo devido ao excesso de veículos. O resto, no sentido contrário, no sentido interior, segue sem problemas. Fernando, essas foram as informações do trânsito e daqui a pouco eu volto com outras notícias. Ok, Pedro, obrigado pelas informações. Será enterrado daqui a pouco, às 9 horas da manhã, em Sorocaba, o casal que estava em uma moto e morreu depois de ser atingido por um carro de luxo que fez uma ultrapassagem em local proibido na rodovia João Leme dos Santos, em Salto de Pirapora. O motoqueiro de 27 anos morreu no local e a mulher de 25 que estava na garupa chegou a ser socorrida, mas também não resistiu. O motorista do carro importado estaria alcoolizado. Ele foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. A Polícia Militar apreendeu 4.500 pinos de cocaína, além de 2 bombas de dinamite, em uma casa no Jardim São Judas, em Itu. Durante a ação, 3 pessoas foram detidas. Homens da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, foram mobilizados para atender a ocorrência. A droga e as bombas de dinamite estavam nesta casa desocupada. Foi denúncia anônima, que é uma casa que estava sendo usada para a prática de delitos. O denunciante soube precisar qual que é o delito especificamente. E no local, quando chegaram as viaturas, motocicleta, alguns indivíduos correram e foi encontrado aproximadamente 4.200 porções de cocaína e 2 pastas de emulsão, que são explosivos. No momento da chegada da polícia, 3 homens foram detidos. Um deles confessou já ter cumprido pena. Foram encaminhados 3 indivíduos para a delegacia. Então aí lá o delegado vai verificar quem ele tem a convicção de atuar em flagrante e quem que não tem essa necessidade. A polícia suspeita que os explosivos seriam usados para roubos a caixas eletrônicos. O GAT recolheu as bombas para destruí-las em um local seguro. Assustados, os moradores do bairro São Judas não quiseram dar entrevista, mas, segundo eles, o local é sempre tranquilo. Em Sorocaba, um jovem de 22 anos foi detido suspeito por tráfico de drogas perto do Centro de Educação Infantil da Vila Aro. De acordo com a Guarda Municipal, ele estava com um pote nas mãos e tentou fugir, mas foi detido pouco tempo depois na própria casa. Dentro da embalagem foram encontradas algumas porções de crack e dentro da residência, embaixo de um colchão, foram encontradas mais 60 porções da droga, além de maconha, um caderno com supostas anotações do tráfico, uma balança de precisão e dinheiro. O suspeito será encaminhado ao CDP de Sorocaba. 7 horas e 9 minutos, muito bom dia para você que chega agora e acompanha o Noticidade Manhã. O Tribunal de Justiça de São Paulo pediu um prazo de 30 dias para que o Ministério Público desocupe salas do Poder Judiciário de 4 comarcas, entre elas o Fórum de Sorocaba. Dá só uma olhada.
Na tarde desta segunda, o diretor do Fórum de Sorocaba convocou a imprensa para explicar as necessidades do prédio do Poder Judiciário. De acordo com Jaime Valmer de Freitas, o fórum, inaugurado há 13 anos, não tem capacidade para receber as salas de que precisa. Entre elas, instalações para o Juizado de Violência contra a Mulher, inaugurado em setembro, e também para juízes assistentes. Por exemplo, os 2 juízes do Juizado Especial Cível, eles teriam que ser trazidos para a ala onde estão os demais juízes e não ficar na ala dos cartórios, né? Ali seriam 4 salas. Os juízes auxiliares, eles estão em salas para testemunhas. O juiz diretor não tem uma sala no fórum. O Ministério Público utiliza aqui 23 salas. O juiz fez uma comparação com a cidade de Ribeirão Preto, em que não ocupa prédios no Poder Judiciário. Ribeirão tem 25 varas e Sorocaba tem 20. E elas são cidades que guardam uma similitude muito grande. Significa que Sorocaba está, pelo menos aparentemente, numa perda de 5 varas em face de Ribeirão Preto. Jaime Valmer preferiu não comentar a legalidade da liminar, que determina a desocupação em 30 dias, mas garante que a relação entre as duas instituições é a melhor possível. Nós nos respeitamos muito, nós nos damos muito bem. Então, é algo que está fora dos limites de Sorocaba. Contra a decisão, a Procuradoria-Geral de Justiça, que chefia o Ministério Público Estadual, recorreu ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Em nota, o órgão afirma que a decisão é um ato administrativo ilegal e que as desocupações poderão provocar prejuízos ao interesse público. 7h11, agora a gente faz uma conexão com o SBT Manhã para saber os destaques desta terça-feira, com Patrícia Rocha. E o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e a deputada federal Jaqueline Roriz foram condenados por improbidade administrativa por envolvimento no esquema que ficou conhecido como Mensalão do DEM. Segundo a decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, eles vão ter que devolver R$1 milhão aos cofres públicos e estão impedidos de concorrer às eleições por 8 anos. Também foram condenados o marido de Jaqueline, Manuel de Oliveira Neto, e o delator do esquema, Durval Barbosa, que ficou livre das penas por ter colaborado com as investigações. A decisão ainda cabe recurso. 7h16, moradores do bairro Itanguá 2, em Sorocaba, entraram em contato com a nossa produção para mostrar o quanto a falta de pavimentação no bairro gera problemas. Veja. Rua sem asfalto já é ruim, mas com um buraco desse a situação só piora. Andréia é moradora desta casa e há um mês não consegue tirar o carro da garagem. Tudo porque o buraco causou um desnível entre a rua e a calçada. E claro, o prejuízo foi grande. O problema é que a gente quer sair com o carro e não consegue, né? Paga o carro e não pode usar, né? Tem um tio que tem 83 anos que eu tenho que levar ele no médico e não posso. Na verdade, eu não dirijo, mas meus filhos dirigem e não podem sair. Nem sair passear, nem sair fazer nada, nem fazer nada, não pode fazer nada. Do outro lado da rua, quem sofre é a dona Isa. Por causa do buraco, os motoristas que passam por ali usam a calçada dela como via. Passa, patina ali em cima e chega a jogar pedra nas crianças, né, que estão brincando na frente do meu portão em casa. E eu acho muito perigoso aqui. Quando chove, aquela casa de esquina é a mais afetada. Por ficar no fim da rua, a água desce e invade o imóvel. Quando vem essa situação que dá tempo de a gente evitar, a gente faz uma vala, pega a enxada e faz com que a água desça. Mas dificilmente dá para fazer isso. Quando a gente vê, já chegou. Quando a água não entra pelo portão, é pelo ralo. Dona Zeni teve que improvisar esses tijolos para que outros cômodos não fossem atingidos. Que enche, entope tudo e entra rato, aranha, o que tiver na enxurrada vem para dentro. Os moradores da rua estão em uma área verde considerada irregular e por isso não pagam impostos como o IPTU. Mas se o motivo da falta de asfalto for esse, eles garantem que não há problema. Se eles
arrumasse tudo, né, pra gente, a gente paga com certeza, que ninguém nega nada. Não é que a gente não está querendo pagar. A gente paga, se tiver que pagar, a gente paga. Mas que fizessem alguma coisa, né? Pois é. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorocaba para saber sobre a possibilidade da regularização do local. Mas até agora não tivemos resposta. Terça-feira de sol entre as nuvens na região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que hoje tem mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Cerquilho registra a mínima de 18 e máxima de 27. Máxima de 29 graus prevista para Jundiaí. Itapetininga tem mínima de 18 graus. 12 mercados de Sorocaba foram multados pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, por irregularidades na pesagem de produtos. A operação Pente Fino, que ocorreu entre os dias 11 de novembro e 11 de dezembro, avaliou mais de 120 produtos. Desses, 34 apresentavam na etiqueta peso menor do que realmente havia na embalagem. Para não ser prejudicado, a orientação ao consumidor, além de pesar os produtos nas balanças disponíveis nos estabelecimentos, é acessar o site, que é o www.ipem.sp.gov.br. Agora são 7 horas e 20 minutos, a gente volta a falar sobre o trânsito na região. Pedro Leão hoje está na Praça 9 de Julho, em Sorocaba, e ao vivo atualiza a situação dos veículos. Pedro. Fernando, a situação não mudou muito do que eu falei no primeiro bloco, olha só. O trânsito continua tranquilo aqui na região da Avenida Moreira César, região central de Sorocaba. O motorista não encontra dificuldade em direção à Zona Oeste e também para quem pretende seguir até o centro de Sorocaba. Aí também quem vem lá do centro de Sorocaba pelas ruas 7 de setembro e da Penha. Então, por enquanto, está tranquilo. A tendência é que o trânsito aumente lá pelas 8 horas da manhã, que é o horário de pico. E agora eu tenho um recado para os moradores de Salto. O sentido de 4 ruas vão ser alterados a partir de amanhã. As ruas que vão passar a ter sentido único são General Glicério, Campos Sales, Quintino Bocaiúva e Pio XII, na região central do município. A partir de janeiro do ano que vem, a rua Itapiru, da John Kennedy até a Rio Branco, a rua José Revel, da 9 de julho até a Floriano Peixoto, a rua Tiradentes, a partir da Rio Branco até a Pio XII e a rua Albuquerque Lins, entre a Pio XII e a Joaquim Nabuco, também vão sofrer alterações. Fernando. Ok, Pedro, agora são 7 horas e 21 minutos. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista aí da vez, o João Neto, girar um pouco a câmera para a esquerda e voltar um pouquinho, João, isso, volta um pouquinho, para a gente acompanhar a descida aí da Eugênio Salerno, uma via que leva até Afonso Vergueiro aí, a região de Sorocaba que pode acessar ali a Avenida Dom Aguirre. A gente percebe que o trânsito naquela região ali, naquele momento também está bem tranquilo, né, Pedro? A gente percebe que em todos os sentidos aí, para quem vai sair de casa neste momento, é tranquilo para quem vai ou não acessar o centro. Obrigado, viu, Pedro, pelas informações e obrigado ao João Neto. Tá certo. A Prefeitura de Sorocaba criou o Comitê Procopa 2014. O objetivo é acompanhar os fatos referentes à organização da Copa do Mundo e identificar possíveis oportunidades para Sorocaba. Ainda que não seja escolhida por uma das 32 seleções participantes, a cidade pode preparar um calendário de atividades e eventos para atrair os visitantes estrangeiros. Agora o recado é para os moradores de Salto, que declaram o imposto de renda e têm até 10 dias para destinar parte do valor a entidades. Quem nos explica melhor como funciona esta doação é novamente o Pedro Leão. Pedro. Fernando, a dedução do imposto pode chegar a 6% para o cidadão comum e 1% para empresas. E sobre este assunto eu converso agora com Silvana Quartaroli, que é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salto. Silvana, como funciona essa doação? Bom dia. Bom dia, Pedro. Essa doação ela pode ser feita por transferência ou depósito bancário, na conta do Fundo Municipal. O passo a passo dessa doação está no site da Prefeitura de Salto. E como calcular esse valor a ser doado? Tanto a pessoa física quanto a jurídica, ela procura o seu contador e ele pode informar o valor estimado a ser doado.
tá? O importante é destinar esse valor antes do dia 28 de dezembro de cada ano. São quantas entidades beneficiadas? Hoje em Salto nós temos 10 entidades inscritas e certificadas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que vão ser beneficiadas dessas doações. Como as pessoas que doaram podem acompanhar essas doações, o trabalho das entidades? Elas podem fiscalizar junto ao Conselho Municipal ou visitar as entidades que estarão de braços abertos e de portas abertas para recebê-los, pois todo cidadão tem o direito de acompanhar o trabalho das entidades de Salto. Ok, muito obrigado pelas informações. E para saber o passo a passo completo de como fazer essa doação, basta acessar o site da Prefeitura de Salto, que é o www.salto.sp.gov.br. Legal, Pedro. Obrigado pelas informações. Um bom dia e bom trabalho à equipe. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. Para você que fica, um ótimo dia a toda a sua família. Saúde e sucesso!